graça e paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 9, Doutrinas Bíblicas, capítulo 5, a doutrina do homem, antropologia. Amados, no tópico 1, a origem, criação e natureza do homem, foi tratado os seguintes assuntos. Quais os 3 fatos relacionados com a origem e criação do homem? Quais os 3 elementos que distinguem a natureza do homem? E hoje, no tópico 2, o homem, imagem e semelhança de Deus. Amados, havendo criado todas as coisas, de acordo com a sua vontade, pelo poder da sua palavra, no 6º dia da semana, da recriação, Deus formou o homem, imagem e semelhança sua, o criou. Está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Homem, a Bíblia diz, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Observe, a palavra homem vem do latim homo, que, segundo alguns filósofos, vem de humus, que significa terra. No hebraico, a língua original do Antigo Testamento, a palavra é Adam, nome dado ao primeiro homem, e é traduzido por aquele que vem de Adamar, né? Ou quer dizer, aquele que vem da terra. Né? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, diz, tu és pó, e ao pó tornarás. Amém? Assim, o termo imagem de Deus relacionado ao homem fala da indelével constituição do homem como ser racional e como ser moralmente responsável por seus atos. Entenda, a imagem natural de Deus gravada no homem consiste em parte dos seguintes elementos: o poder de movimento consciente, a razão, a vontade e a liberdade. O primeiro ponto, que serve de distinção entre o homem como imagem de Deus e os animais irracionais, é a consciência. O homem tem o dom de fixar em si o pensamento. E isso faz consciente da sua personalidade, o que o animal não tem. Como imagem de Deus que o homem é, ele ainda se distingue dos irracionais. Pelos seguintes fatos. A. Pelo poder de pensar em coisas abstratas. B. Pela lei moral que se evidencia no seu comportamento em busca de uma perfeição maior. C. Pela capacidade de fixar um alvo maior a ser alcançado no tempo e na eternidade. D. Pela natureza religiosa que em potencial existe em cada ser humano. E. Pela consciência da intensidade da vida humana. F. Pela multiplicidade das atividades humanas que conjuntas visam o bem comum daqueles que as envolvem. Amém? Então, dizer que o homem foi criado semelhante a Deus não é a mesma coisa que dizer que o homem foi criado exata e absolutamente igual a Deus. Não, amados. Primeiro, porque o homem foi feito corpo visível e palpável, né? Enquanto que Deus é espírito. Segundo, porque o homem algum pode alcançar e se tornar detentor da absoluta perfeição do Todo-Poderoso. Amém? Assim, apesar de toda a limitação do homem como ser criado, ele foi criado na semelhança de Deus num duplo aspecto. Semelhança natural. O homem é uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa. E a semelhança se acha no espírito, naquilo que o homem é, e não na sua natureza pessoal. Amém? Assim, o homem se parece com Deus, porque se não houvesse uma conformidade de estrutura mental, seria impossível haver comunicação de um com o outro. Amém? E o homem não poderia receber a revelação de Deus. 2. Semelhança moral. Essa semelhança consiste nas qualidades que fazem parte do caráter do homem.
Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que diz: Deus fez o homem reto. Então, todos os sentimentos do seu coração inclinavam-se para Deus, e nisso consistia ali a sua semelhança moral com o Criador. Mas, ao dar lugar ao pecado, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem ficou condicionado e escravizado ao mal. A semelhança entre o homem e Deus sofreu um dano, e foi com o objetivo de restaurá-lo que Cristo morreu na cruz. Hoje, graças a isso, milhões de filhos de Deus em toda a terra possuem uma nova identidade com aquele que os criou. A semelhança entre o homem e Deus é sugerida em outros aspectos, tais como a uma semelhança triuna, o homem sendo um ser tríplice e Deus sendo um ser triuno. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. B. Uma semelhança que inclui a imagem pessoal, pois tanto Deus quanto o homem possuem personalidade. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. C. Semelhança envolvendo existência interminável, como a que Deus dotou o homem. Mateus 25, versículo 46. Amém? Amados, o destino do homem, pela forma singular com que o homem foi formado, a conclusão a que chegamos é que o homem, desde a sua criação, foi destinado a viver eternamente. Porém, até que o homem tenha acesso à vida eterna, ele foi também destinado para viver no mundo, para o amor ao próximo, para o domínio da criação e para o louvor de Deus. Agora vamos destrinchar isso daí, falando cada uma dessas partes. Destinado à vida no mundo. O homem está destinado a viver e não a desaparecer com a morte física, pois, por mais catastrófica que pareça a morte física ao homem, contudo, a Bíblia mostra que Deus o criou como um ser sempre vivo, né? Destinado para amar o próximo. Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, pelo que lhe fez uma ajudadora idônea, alguém com quem ele pudesse partilhar todos os momentos da vida. Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. A Bíblia nos mostra que, desde então, é perfeitamente do agrado de Deus que o homem viva preso aos seus semelhantes, pelos laços fraternos do amor. Amém? Destinado para o domínio da criação. Ao formar o homem, Deus fê-lo partícipe do seu plano governativo do universo. Este é o ensino implícito lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 ao 30. O homem foi destinado a exercer domínio sobre a terra, sobre os mares e sobre o espaço. Isso é o que ele tem feito. Amém? Destinado para o louvor a Deus. No Salmo 8, mostra a superioridade do homem sobre os seres criados, para mostrar que o mesmo homem foi destinado por Deus para o seu louvor. Assim, um homem, face à sua pecaminosidade, não tem sido capaz de viver na sua plenitude. Esta vocação para a qual Deus o destinou. Porém, graças ao propósito e o poder da obra realizada por Jesus Cristo na cruz, o homem pode ter restaurado em seu ser a imagem de Deus, que o fará varão perfeito e cônscio do privilégio que goza no cumprimento do plano de Deus no mundo e na eternidade. Amém? Aprovação do homem. Amados, entendam. A aprovação do homem visava conduzir o homem a uma maior perfeição, tornando-o apto a se tornar coparticipante das realizações de Deus na terra. A admoestação de Deus, no sentido de que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2,17,
não tinha propósito simplesmente proibitivo. Visava, sobretudo, testar a capacidade de obediência do homem, né? E promover o seu crescimento espiritual e moral. A queda do homem. O homem não estava predestinado à queda e à destruição. Ele caiu como resultado da escolha que fez em desobediência à orientação divina. Entenda, a queda não era a única saída. Ele poderia ter obedecido a Deus e, assim, ser confirmado em obediência, mas não o fez. De sorte que, quando, de livre e espontânea vontade, comeu do fruto proibido, descobriu que Deus não é cúmplice do pecado do homem. O primeiro indício da queda de Eva está no fato dela ter se deixado conversar com Satanás. Assim fazendo, ela foi abrindo seu coração a ponto de aceitar a insinuação do adversário e desejar tornar-se igual a Deus. Portanto, conhecedora do bem e do mal. Amém? Então, essas atitudes que procederam os 5 passos da queda registrada ali em Gênesis 3. Vamos entender isso melhor. Primeiro, olhou, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Segundo, desejou. Versículo 6. Árvore desejável para dar entendimento. Terceiro, tomou. Versículo, ainda no versículo 6. Tomou do fruto. Quarto, comeu. Comeu e ele comeu, no versículo 6. Quinto, morreu. Gênesis, no capítulo 2, versículo 17. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Entenda, amado, a expressão morrerás, usada no texto bíblico, fala tanto da morte física quanto da morte espiritual. Em ambos os sentidos, esta palavra fala da maneira em que se encontra o homem desde a sua queda. Dentre as consequências da queda do homem, as mais conhecidas são: A. Medo e fuga. Gênesis capítulo 3, verso 10. B. A maldição da serpente. Gênesis no capítulo 3, versículo 14 e 15. C. Os incômodos da gravidez e do parto da mulher, inclusive a sua submissão ao seu marido. Gênesis capítulo 3, versículo 16. D. A maldição da terra. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. E. O sofrimento do homem na aquisição do pão de cada dia e a sua redução ao pó através da morte física. Gênesis capítulo 3, do 17 ao 19. F. O conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 22. G. Expulsão do jardim do Éden. Gênesis no capítulo 3, versículo 22. H. Obstrução do caminho que dava acesso à árvore da vida. Gênesis no capítulo 3, versículo 24. I. Morte espiritual. Romanos 5, 12. J. Perda da semelhança moral com Deus. K. Incompatibilidade com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7 e 8. L. Escravidão ao pecado e ao diabo. João capítulo 8, versículo 34 e 44. M. Existência física reduzida. Gênesis capítulo 6, verso 3. N. Corrupção dos poderes do homem. E para nós encerrarmos, O. Sujeição às enfermidades. Amém? Amados, na próxima aula, no capítulo 6, a doutrina do pecado. Armatiologia. Tópico 1. A origem e o caráter do primeiro pecado do homem. Qual a origem bíblica do pecado? Qual o tríplice aspecto do caráter do primeiro pecado do homem? Observe, a cada instante nós estamos tomando mais conhecimento das doutrinas bíblicas que nos sustentam, para que nós sejamos capazes de dar razão da nossa fé. Nós devemos usar esse material para poder evangelizar os nossos amigos, conhecidos e parentes. Que você possa estar
fazendo estudos com estas pessoas, levando elas também a conhecer um pouco mais da palavra de Deus e mostrando o grande amor que ele tem por cada uma delas. Amém? Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vá ali nos comentários, deixa o seu questionamento, nós estaremos te respondendo. Talvez a sua pergunta sirva de base para outras pessoas que também têm as mesmas dúvidas, mas que talvez não sabem como questionar. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.